Olá, seres encantados! encantados! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Que falaremos sobre a nossa dieta sem carne. Deixamos de comer carne, assim, do dia pra noite. Pois é, gente, a gente quer falar da nossa experiência, que nós deixamos de comer carne, estamos num propósito, porque na verdade eu entrei numa meditação, em oração, como vocês quiserem chamar, e eu fiquei meio mal do estômago, diarreia, essas coisas. Nós dois ficamos, na verdade, dois. né? Nós dois, assim, ela veio primeiro, eu já tava vindo, mas estourou mais forte nela primeiro, depois veio em mim. E é impressionante que tudo que eu sinto, depois o Matheus sente, né? E aí... Desde lá do brechó, lembra que eu fiquei ruim desde que foi doente? E aí depois, justamente, né, no estômago, alimentação, e aí veio a questão da carne. Aí, gente, sempre que acontece alguma coisa no nosso corpo físico, a gente fica prestando atenção o que espiritualmente que quer dizer isso pra gente. Aí, então, eu fui ao médico aqui e quando eu tava voltando, eu vi uma cena muito traumática pra mim, E cheguei em casa triste, chorando, porque eu tinha visto um porco ser morto, né? A gente, às vezes, com a alimentação, a gente não se atenta a essas coisas, que o animalzinho está sendo sacrificado só pra gente comer. E eu amo muitos animais, entende? Tipo, eu tenho um cachorrinho, eu não imagino uma pessoa matando o Jimmy pra comer 2 coxas dele. Então eu cheguei em casa chorando e falei, Matheus, eu não quero mais comer carne. E aí o Matheus falou... Tá bom, é o chamado, é o caminho, a gente tem que se entregar. E aí ele falou, eu também não vou comer mais carne. Eu segui 100%. Mas a gente tinha ainda proteína animal na nossa geladeira. Tinha 1 quilo de frango ainda pra fazer. Daí o Matheus falou, eu vou terminar de comer esse quilo de frango, então, pra gente não jogar fora. Nem consegui. No final das contas, aí eu tive consulta com a nutricionista, né? A gente não jogou fora, mas a gente deixou pro Jimmy, né? Mas tá ali ainda, né? Mas aí o Matheus não conseguiu comer, gente. Porque as comidas ficam maravilhosas também sem carne, né? Ele que fica até melhor. Olha, gente, e aí a gente tá passando por essa experiência, a gente quer colocar receitinhas futuramente, que a gente não tem fogão ainda, né? A gente quer colocar as receitinhas aqui, para quem quiser parar de comer carne ou até mesmo diminuir o consumo de carnes, né? Dá pra começar diminuindo, né? Porque eu comi carne a vida toda. A gente sabe que é algo fácil, assim, comum você falar uma pouquinho com bacon. A gente às vezes, nossa, se tivesse um bacon, daí que bacon? Bacon é do porco, eu já penso assim, né? Já dá uma rebuliçada no estômago já. Mas toda a mudança drástica que você vai fazer, eu sempre aconselho que você busque a ajuda de um profissional. Eu tenho uma nutricionista, né? Eu treino. E aí a gente tem medo de perder massa muscular. Eu fui estudar pessoas que treinam e têm um corpo legal, porque pra mim é muito importante ter um corpo legal, né? E pessoas vegetarianas, né? E aí as proteínas animais fazem parte disso, né? Pela digestão, pela composição do tecido, enfim. E aí eu fui estudar e pedir ajuda para minha nutricionista. Porém, ainda vamos analisar, porque a gente vai ver como o nosso corpo vai reagir, né? Lá em 2018 eu já tinha tentado parar de comer carne, mas eu estava em um outro processo, que era um processo de emagrecimento, de perda de gordura. Eu emagreci 17 quilos só com dieta e treino. E naquela ocasião eu não consegui tirar a carne porque eu tinha muita fome. Mas eu fui buscar o que era essa fome por dentro. Fome do quê, né? Por isso que a gente fala que é muito espiritual, caso você esteja acima do peso e etc. É o poder da mente, né? Do seu eu superior. Então, naquela ocasião, eu não consegui parar de comer carne, mas sempre tive esse desejo, mas comia meio no automático, sabe? Porque era mais fácil, não tinha que ficar vendo qual grão que tinha mais proteína, essas coisas assim. Então a minha nutricionista fez uma nova dieta
Mas essa nova dieta ainda a gente vai consumir ovos, leites e derivados. Sim. E no meu caso, eu já sabia dessa questão, porque parar de comer carne não é assim, eu simplesmente quero parar de comer carne. Conforme você vai avançando nesse lado espiritual da sua vida, você vê a necessidade, na verdade, de parar de comer carne para você conseguir se alavancar cada vez mais. Porque, querendo ou não, quando você está comendo carne, você está comendo uma matéria morta. Você está comendo um pedaço de tecido morto. Não que seja errado, gente. Cada um tá no seu propósito, né? Tá tudo certo. E aí o que acontece, que é o que eu tinha percebido, quando a gente está se alimentando de carne, nosso corpo ele demanda muito mais energia física, muito mais energia espiritual, todo tipo de energia que a gente possa ter para usar na digestão desse alimento. Então ele vai dar uns nutrientes que o nosso corpo precisa, mas energeticamente, espiritualmente, ele não vai nos alavancar até certo ponto. A partir daí você tem que parar e nutrir o seu corpo com coisas mais naturais, mais saudáveis e mais leves. Então eu já tinha notado esse chamado, mas como eu tinha alguns pontos que me travavam com eu mesmo, aquela questão da disciplina. Deu uma disciplina, não, eu vou parar e vou começar agora a só comer de forma vegetariana, por exemplo. Não, eu não tinha essa questão da disciplina e eu também não estava morando na minha casa. Então eu estava, por exemplo, em um ambiente onde só eu ia comer de forma vegetariana e era mais difícil, querendo ou não. Então o que eu fiz foi o que a Suzana falou no começo, eu não retirei a carne 100%, mas eu ia diminuindo. Então tinha uns churrascos que eu não comia nada de carne, porque eu tinha tanta opção na mesa que não tinha por que comer carne. Porque na casa da minha mãe sempre foi assim, né? Tinha aquela mesona. E apesar de ter a carne em muitos churrascos, eu não comia carne. E é tão legal porque quando eu era criança, meu pai vendia frutas, então era muito abundante frutas, verduras, grãos na minha casa. E quando a minha mãe fazia carne, assim, eu já não gostava muito, né? Depois eu cresci, fui trabalhar e virei aquela pessoa dos fast food, a louca dos fast food. Não consigo nem comer isso. E passei por todas as fases. Foi aí que eu comecei a engordar, né? E comecei a visitar restaurantes, churrascarias, porque daí eu tinha dinheiro, né? Mas enfim, isso é outro assunto para outro vídeo. E a gente começa a se acostumar com aquele gosto. E eu comecei a ver que eu nunca gostei, assim, sabe? Era mais um impulso, talvez até de uma egrégora por trás de toda essa indústria aí, do que uma vontade real. E quando eu assisti algum filme que expunha esse mundo assim de maltratar os animais, né? Eu ficava triste, eu chorava, eu comia carne chorando às vezes, porque eu olhava pro Jimmy e eu pensava, gente, eu amo os animais, como é que eu posso estar me alimentando de um animal, né? Mas a gente também tá comendo ovos, porque aqui onde a gente tá, a gente tem o privilégio de poder comer ovos das galinhas soltas, né? E todo o leite ainda a gente não achou, né? Ainda não, mas eu acredito que logo a gente vai ter... A gente vai poder colher o leite. Colher? Que fala? O que eu chamo de leite de verdade. Da vaca mesmo, a gente tá procurando, mas em breve a gente acha, né? Porque o leite não vem na caixinha, gente. E aí os queijos a gente já tá pegando mais natural. O queijo sim, o queijo né? é bem mais... O queijo de verdade não tem. Tudo sabor feito. É muito melhor. Até o ovo tem um sabor melhor. Tudo, tem as verduras, tudo. Então é isso, a gente vai começar a falar muito sobre esse assunto por aqui, receitinhas nesse assunto. E a gente queria compartilhar com vocês isso aí. O motivo pelo qual a gente parou de comer carne. Eu me considero uma tentante, né? Porque tudo pode acontecer. Pode ser que meu corpo não se adeque a isso, mas pode ser que não se adeque. Pode ser que se adeque e pode ser que não, né? Vamos ver. Eu não vejo por que não no nosso caso. Peixes a gente ainda tá na dúvida, mas assim... Também não é algo que faz falta. A gente não quer ser obrigado, sabe? Não posso comer e tal, entendeu? Mas se surgir alguma oportunidade,
né? Mas assim, não é meu desejo no momento, sabe? Mas é isso, a gente vai falando pra vocês. Por isso que é muito legal seguir a gente no Instagram, porque a gente já vai falando em tempo real pra vocês, né? E a gente quer gravar mais vlogs de como tá sendo o nosso dia a dia, como que a gente limpa a casa, dia a dia de casal mesmo. Um conto de fadas. Um conto de fadas real. É, real. E, na verdade, uma vez, eu só fui uma vez em um restaurante, eu nem sei se o Dom Veg era vegano ou se era vegetariano. Vegetariano/vegano. Então ele era os dois. E, assim, o que a gente nota quando a gente vê os pratos veganos e vegetarianos é que eles têm muito mais cor, mas não é por ser mais colorido, é porque toda essa variedade, ela traz um sabor pro prato, assim, no geral, ela traz um contexto, assim, que deixa tudo completo e fica super saboroso. Quando você pega um prato, arroz, feijão, salada, tomate e um filé, o filé rouba tudo. É, rouba a cena de tudo. Não só pelo visual, pelo cheiro, mas pelo sabor. Então, mesmo que você pegue lá um pedacinho de filé com arroz, feijão, o filé vai estar aparecendo mais. Aí a gente foi no Dom Veg, tudo que você misturava, tudo dava certo, tudo tinha uma combinação, ficava tipo um prato com infinitas combinações. Tem os sucos orgânicos, né? Um cuidado, um carinho. Mas a gente vai falar muito de alimentação por aqui. Então, se vocês gostam e gostaram desse tema, se inscrevam no canal. Siga a gente no Instagram. E apertem o sininho para as notificações. A gente tá querendo postar vídeos segunda, quarta e sexta, mas pode ser que a gente poste mais vídeos também, tá bom? A gente precisa muito da ajuda de vocês. E compartilha esse vídeo para alguém que queira parar de comer carne junto, porque agora nosso mundo, nossas descobertas, a gente vai colocando aqui. Sim, tudo que a gente aprender, a gente vai passar de ensinamento. Então é Pelas isso. redes sociais. Tudo de mais natureba, gente. Vocês vão ver que a gente tá usando e adaptando coisas muito incríveis que dá pra você fazer em casa, baratinho e que funciona. E isso que aqui no começo nessa nossa casa aqui, a gente tá com uma air fryer e uma panela de pressão elétrica. A gente não tem fogão ainda. Assistam ao vídeo, né, da onde a gente veio, por que a gente veio, por que a gente tá aqui. A gente coloca na descrição aí pra vocês. Então é esse o vídeo, meus amores. Um super beijo.